O assunto desta noite é: decida se tornar um discípulo de Jesus. Isso, decida se tornar um discípulo de Jesus. Observe que algumas semanas atrás o pastor Robson esteve pregando aqui na igreja, falando sobre alguns grupos de seguidores do Senhor Jesus. Existia ali a grande multidão, tipo na multiplicação dos pães. As pessoas estavam ali, muitas pessoas estavam ali, porque tinham visto as maravilhas do Senhor Jesus, tinham escutado falar a respeito dos milagres de Jesus. Então essas pessoas também, algumas daquelas pessoas queriam um certo benefício para as suas vidas. Também o pastor Robson esteve falando na ocasião do grupo dos 70, quando o Senhor Jesus reuniu os 70 discípulos e mandou que esses 70 discípulos, eles saíssem de 2 em 2, pregando o Evangelho. Depois ele reúne um outro grupo dos 12, que são os seus apóstolos, foi o seu ministério apostólico. Ele reuniu os 12. Ele reuniu os 12 e deu a incumbência a esses 12 da propagação do Evangelho, de dar continuidade àquilo que ele havia ensinado. Mas não ficou somente nesses 12. Depois o Senhor, ele reuniu 3, que foi Pedro, Tiago e João. Alguns costumam dizer que o barquinho também estava junto, né? Pedro, Tiago e João. Então o Senhor Jesus, ele teve assim o seu grupo pequeno. Nós poderíamos dizer assim, até que era a sua célula, né? A sua célula, o seu grupo pequeno. Então ele juntou ali Pedro, Tiago e João. Por quê? Ele observou que naquele grupo dos 12, esses 3 eram mais, não vou dizer que era mais achegado a ele, mas via o reino de Deus instalado na face da terra de uma forma diferenciada, de uma forma diferente. Tanto é que em determinados locais onde Jesus ia, ele mandava que alguns dos seus apóstolos ficassem do lado de fora e esses 3 entrassem. Esses 3 entrassem. Em algumas situações ele fez isso. Isso porque às vezes acontece também em muitas das nossas igrejas. Nós temos, né, um número acentuado de irmãos na igreja, mas nem todos, no momento assim de clamar pelo sangue de Jesus para expulsar um demônio, para uma cura de um enfermo, nem todos estão preparados para isso. Por quê? Alguns de repente estão fazendo algumas coisinhas que desagradam ao Senhor. E o Senhor Jesus então reúne esses 3, e esses 3 então era o grupo pequeno do Senhor Jesus. Aí, não se dando ainda por satisfeito em andar com esses 3, ele ainda tinha um que andava sempre com ele, em todos os momentos, que era João. Ainda tinha João, o apóstolo amado, aquele que colocou a cabeça sobre o ombro do Senhor Jesus. Então observe que ser evangélico não quer dizer que você é um discípulo. Discípulo é aquele que segue a orientação do seu mestre. Discípulo são aqueles que seguem a orientação do seu mestre. Em algumas igrejas, não mencionando nomes, algumas igrejas prometem tantas coisas e as pessoas vão lá só por causa dos benefícios, né, anunciado por aquelas igrejas. Não estou falando que os milagres não ocorram, estou falando das pessoas que vão somente por causa dos benefícios próprios. Então elas vão àquela igreja. Então essa grande multidão também seguia o Senhor Jesus, mas não eram discípulos do Senhor Jesus. Eles queriam ver, eles queriam tirar proveito, queriam ser beneficiados, mas não eram seguidores do Senhor. Tanto é que ele escolhe, nem dos 70, ele escolhe depois, um a um, nome por nome. Aí ele separa os 12. Aí são os seus 12 apóstolos. Bom, está entendido? Então, decida se tornar um discípulo de Jesus. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, não, eu sou discípulo de Jesus. Mas será que nós, eu, Cláudio,
será que eu faço tudo quanto o Senhor Jesus tem mandado, tem orientado, tem me mostrado na palavra dele? Para ser discípulo do Senhor, eu tenho que me colocar, sabe, assim, na condição daquela pessoa que faz tudo o que seu mestre mandar. Lembra dessa brincadeira? Faz tudo o que seu mestre mandar? Então, nós temos que fazer tudo quanto, ou procurar fazer tudo quanto o Senhor tem nos orientado. Aí sim, você será um discípulo do Senhor Jesus. E fica aqui um desafio: decida se tornar discípulo de Jesus. Pois bem, isso já entra na palavra de John Stott. Esse homem disse certa feita o seguinte: sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira. Às vezes nos deixamos levar por aquilo que é atrativo. Lembra desse jogador que morreu lá no Sul? Ele foi convidado para uma festa, um jogador, parece que é do Internacional, não é? E de São Paulo, jogador de São Paulo, e ele foi assim para um lugar que aparentemente era atrativo. E quando chegou lá, nós já sabemos da situação, o que aconteceu com aquele jovem. Ele acabou morrendo. E John Stott ele fala aqui justamente isso: sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira. É uma fé verdadeira. É algo que nós podemos levar adiante e crendo nas promessas daquele que nos fez a promessa. Por isso que nós seguimos a Jesus. Por isso que nós somos cristãos. Por isso que nós seguimos essa fé verdadeira. Embora tantas pessoas estejam colocando sua fé em muitas outras coisas, mas nós colocamos a nossa fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa salvação, o que é mais importante, acima de todas as coisas. Muito bem, um outro homem chamado Tozer, ele diz também: somente um discípulo pode fazer um discípulo. Tozer, ele fala isso. Somente um discípulo pode fazer um discípulo. Algum tempo atrás, existiu um homem que disse, se eu não me engano, se me falha a memória, Pavlov, ele disse que só se aprende a fazer fazendo. Só se aprende a fazer fazendo. Só se aprende a fazer fazendo. Então eu só posso ser um discipulador se eu for um discípulo. Aí eu pergunto: você é discípulo de quem? Eu sou discípulo de Jesus. Tá, muito bem. Somos discípulos do Senhor Jesus. Mas quem é o seu discipulador na face da terra? Quem te orienta aqui na face da terra? É o pastor. Não sou eu, porque eu não tenho condições de ser o discipulador de toda a igreja. Então o ideal, dentro da palavra de Tozer, é que somente um discípulo pode fazer um discípulo. Eu preciso ter uma paciência para sentar, para aprender, para poder ensinar. Quem não se assenta para ouvir, não tem autoridade para levantar para falar. Então, de acordo com Tozer, ele fala assim: olha, se você quer ser um discípulo, se você quer ser um discípulo, você precisa também de um discipulador na sua vida. Você precisa de um discipulador. Porque é muito tranquilo, é muito fácil nós caminharmos sem termos que prestar contas para ninguém. É muito fácil. Todas as terças-feiras, faço parte de um grupo que todas as terças-feiras eu me comprometi, e eles também, de nós orarmos uns pelos outros, e também estamos mandando mensagem, acompanhando e prestando conta daquilo que nós fazemos. Fez alguma coisa de errado, tem que ter a coragem de chegar ali no zap e colocar: olha, orem por mim porque eu errei nessa área, orem por mim porque eu errei em determinado momento, nesta semana, ou neste mês, neste dia. Então, é algo muito sério a questão do discipulado. É algo muito sério. É tão sério que desde quando cheguei aqui na igreja, os irmãos podem observar no nosso boletim qual é a nossa missão e qual é a nossa visão.
Geralmente os embaixadores do rei, quando eles estão aqui na frente, eles falam a visão e a missão da igreja. Mas até hoje, já se passaram 16 anos, e até hoje ainda não, ainda não consegui, embora a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas para isso não há tempo. Obrigado. Para isso não há tempo, porque é uma orientação do próprio Senhor Jesus. Então o ideal seria que, com o tempo, esse tempo poderia ser amanhã, nós começássemos a buscar alguém para ser o nosso discipulador. Eu quero ir um pouco além, eu quero alguém que seja o meu mentor. Então você busque alguém para ser o seu discipulador ou o seu mentor, para nós não caminharmos sozinhos. De repente você se vê envolvido com alguma dificuldade, e amanhã surge uma outra dificuldade, depois surge uma outra dificuldade. Daqui a pouco você chega para alguém e fala assim: olha, estou cheio de problemas. Cheio de problemas. Mas por quê? Porque você não foi resolvendo a cada um. Por isso a importância também de um grupo pequeno. A importância também de uma célula. A importância também de uma casa de paz. Quando eu falo uma casa de paz, não é que a sua casa não tenha paz. É uma ferramenta também para nós trabalharmos a nível de evangelização e a nível de discipulado. Então eu creio que com o tempo, assim como demoramos alguns anos para colocarmos o Casados para Sempre aqui na igreja, demoramos alguns anos, eu creio que com o tempo nós estaremos avançando, dando um passo, um passo mais largo a nível do discipulado. Eu buscar alguém para ser o meu discipulador. Em Mateus 23, versículo 1, a palavra nos diz dessa forma: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Ele falou à multidão e aos seus discípulos. Ele falou à multidão, mas também e aos seus discípulos. Ele teve uma palavra especial para aquelas pessoas que o seguiam, que estavam com ele. Quando nós lemos aqui no início, em Filemão, capítulo 1, a respeito de Onésimo, fala assim: trata bem esse homem. Ele era escravo, mas agora ele é uma nova criatura em Cristo, então cuide dele. Então isso não é algo novo, isso é algo antigo, é algo que já está nas Escrituras. Então não surgiu com a denominação A, com a denominação B, não surgiu com o pastor tal, pastor Y, pastor W, não. Então já está na Bíblia. Então é algo que a igreja já deveria, todas as igrejas deveriam fazer. Mas só que nem todas as igrejas, elas procedem desta forma. Pelo menos 2 temas principais são desenvolvidos na carta. Que carta? A carta que Paulo escreve a Filemão. Quais são as duas necessidades? Quais são os 2 temas? O primeiro tema, a necessidade do perdão. A necessidade do perdão. Onésimo, ele era uma pessoa que era escrava, a ponto que Paulo fala assim: olha, se ele roubou alguma coisa de você, depois eu pago, depois eu te pago. Em outras palavras, Filemão, perdoe o Onésimo, perdoe a ele. E às vezes nós, servos do Senhor, temos dificuldades em perdoar as pessoas. Então, existe a necessidade também de nós abrirmos o nosso coração para esse aprendizado da palavra que diz respeito ao perdão. Se Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, Ele não levou em tempo, Ele não leva em tempo, não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, se o Senhor nos perdoa, por que tanta dificuldade em perdoar alguém? Pastor, eu não perdoo. Pastor, eu não perdoo. Vamos trabalhar essa área aí. Trabalhe essa área dentro de você. De repente, esse grupo que aqui se encontra nesta noite, fala assim: olha, eu tenho uma mágoa dentro de mim e eu não consigo perdoar. Pastor, eu não consigo perdoar. Por que não perdoar? Já aconteceu, já ficou para trás, não teve como consertar lá atrás, mas vamos consertar agora, através do perdão. Porque a partir do momento que eu me retrato com a pessoa, que eu perdoo a pessoa,
Deus estará olhando dos altos céus e vendo o nosso coração. Porque enquanto nosso coração estiver impregnado com ira, com raiva, com ódio, vai ser difícil de nós caminharmos assim, sabe, em uma felicidade plena. Vai ser difícil de nos até comunicarmos com o Senhor Deus. Vai ser difícil de nos comunicarmos com o Senhor Deus. Porque se eu não perdoo o meu irmão no qual eu vejo, como que eu posso amar a Deus no qual eu não vejo? Está registrado também nas Escrituras. Então, um dos temas principais dentro desta carta é a necessidade do perdão. Vamos rever. Vamos fazer assim, olha, quando chegarmos em casa, quando você chegar em casa, experimente pegar uma folha de caderno ou uma folha qualquer, e listar as pessoas que já te ofenderam, pessoas que já te magoaram, de repente pessoas que até já te agrediram. Vai colocando o nome dessas pessoas ali, e depois você vai falar assim, olha, coloca o nome dessas pessoas, depois vai falando assim, ó, eu te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo em nome de Jesus. Mas vai orando, pedindo e falando com o Senhor, olha, eu perdoo você, fulana ou fulano de tal, em nome de Jesus. Mas se tiver oportunidade de, se for o caso de você não estar falando com a pessoa, se não morar por perto, telefone para ela, manda um zap para ela. Eu te perdoo em nome de Jesus. Mas não bota assim, ó, você não merece, mas eu estou te perdoando. Você não merece, mas eu estou te perdoando. Não, não coloca assim. Trabalhe o perdão dentro do teu coração. Porque, irmãos, não parece nada, mas às vezes nós magoamos alguma pessoa, assim, sem você perceber, você magoou alguém. Nós magoamos alguém. Sem você perceber, você magoou alguém. E às vezes você toma conhecimento que magoou, tá? Por quê? Porque aquela pessoa começa a te olhar de uma forma diferenciada, começa a te tratar de uma forma diferenciada, e você não sabe o porquê. Não se aproxime dessa pessoa querendo questionar, por que você está assim, diferente comigo? Mas chega falando assim, olha, se eu fiz alguma coisa a você, me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe. Se você vai receber o perdão daquela pessoa, é outro assunto, é outro caso. Mas o importante é você perdoar. E nós guardamos, eu creio que do grupo aqui, pelo menos 20% dos irmãos devem ter alguma coisa guardada lá na gaveta, lá no fundo mesmo do coração, de alguma mágoa, vai assim, olha, pastor, eu não perdoo fulano, eu não perdoo fulana. Então, um dos assuntos, um dos temas que Paulo trata com muita clareza aqui dentro dessa carta é a necessidade do perdão. Outro tema dentro desta carta é a aplicação dos valores cristãos à realidade social. A aplicação dos valores cristãos à realidade social. Onésimo era um escravo. Era um escravo. Ainda bem que nós não temos nenhum escravo aqui dentro. Mas quando se fala que é a nível de realidade social, de repente você vê aquele irmão assim com a condição socioeconômica ou desprovido de verba, ou que ganha assim pouco, ou não tenha condições alguma de te oferecer nada, a não ser o amor. Convide essa pessoa para tomar um café na sua casa, não custa nada um café. Aliás, custa. Né? Você vai comprar o café, custa. Você tem a água, custa. Paga pela água. Tem que comprar açúcar. Embora existem pessoas que gostam de tomar café sem açúcar, né? Mas convide essa pessoa para tomar um café, um membro da sua igreja. Fulano, vai lá em casa, você pode ir lá em casa tal dia? Fazer o quê? Tomar um café comigo. Vamos tomar um café comigo. Então, a aplicação dos valores cristãos à realidade social. De repente, aquele irmão, vai na tua casa e ele não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite naquele dia, para comprar um pão, para comprar uma margarina. E você está convidando aquele irmão para tomar um café da manhã, um café da tarde. Quem sabe um almoço, quem sabe uma janta. Mas pastor, a minha condição também não é favorável para estar convidando ninguém para ir na minha casa para bancar um almoço. Mas eu tenho por hábito lá em casa o seguinte: se eu vou comer hoje, se tem arroz, feijão e bife do Oião. Sabe o que é bife do Oião, né?
se tem arroz, feijão e bife do Oião lá em casa, se chegar uma visita, eu não vou lá no mercado fazer dívida por causa da visita. A visita vai comer o que eu vou comer. Ela vai comer o que eu vou comer. A não ser uma festa. Uma festa é diferente. Você está fazendo uma festa, está convidando pessoas, aí você prepara, né? Mas se chega uma visita, então não se preocupe em preparar uma mesa bonita para um visitante. Algum irmão da igreja que for na sua casa para almoçar. Eu queria convidar, mas pastor, só tem arroz, feijão e bife, arroz, feijão e ovo. Não tem como convidar. Tem sim. E ele vai para a tua casa e de repente nem ovo tinha na casa desse irmão. A Kombi não passou. A Kombi virou. A Kombi virou e não passou. Ele não comprou ovos. Então só tem arroz e feijão. Então convida alguém para ir na tua casa. Aí entra essa área aqui de aplicação dos valores cristãos à realidade social. Aí um outro assunto. Para se tornar um discípulo de Jesus, como Filemão se tornou de Paulo. O que precisa ser feito? Aí sim nós vamos para nossas folhas. Viva a fé de forma pública e contagiante. Voltamos à ideia do discipulado. Ok? Então viva a fé de forma pública e contagiante. Observe que para se tornar um discípulo de Jesus, como Filemão se tornou, né? Viva a fé de forma pública e contagiante. O que quer dizer isso aqui, de forma pública e contagiante? É o que está no versículo 5, na parte A. Paulo declarou para Filemão: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Olha só, Paulo não estava lá naquela cidade, mas ele ouviu falar a respeito da fé de Filemão no Senhor Jesus. Então isso está dentro dessa ideia aqui, de uma forma de uma fé pública e contagiante. Os nossos vizinhos, eles têm que saber que nós somos evangélicos, eles precisam saber que nós somos evangélicos. As pessoas, interessante que, não discriminando, mas eu estava próximo a uma pessoa de uma outra religião, alguns dias atrás, e quando eu cheguei, essa pessoa estava sozinha. E a pessoa olhou para mim e falou assim, já me conhecia, mas falou assim: Cláudio, me chama de Cláudio, né? Cláudio, você pode orar por mim? A pessoa de uma outra religião, não era evangélica. Mas por quê? Porque tomou conhecimento que ali estava um servo do Senhor, com defeitos, com erros, tudo bem, mas um servo do Senhor que está buscando uma perfeição, que só alcançaremos lá nos céus. Mas viva a fé de forma pública e contagiante. Paulo declarou para Filemão: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Outra situação que nós podemos observar dentro deste assunto da carta é que evidencie o amor pelos irmãos de fé. Está no próximo slide. Evidencie o amor pelos irmãos de fé. Quando eu falei a respeito do perdão, às vezes nas igrejas, estou colocando até no plural, nas igrejas existem irmãos que têm dificuldade de amar um irmão da sua igreja ou da sua denominação. Tem dificuldade. Isso, de repente, se o irmão ou se a irmã conversar com alguém de uma outra igreja, vocês irão observar isso, vocês irão ouvir isto. Essas pessoas irão falar que têm uma dificuldade. Então evidencie o amor pelos irmãos de fé. Você sabe que aqueles irmãos é um doméstico na fé? Sabe que aquele irmão professa a mesma fé que você? Sabe que aquele irmão ama o mesmo Deus que você ama? Adora o mesmo Jesus que você adora? Então ame esse irmão. E muitas pessoas deixaram o amor de lado. Até porque o próprio Senhor Jesus, certa feita, mencionou que por se multiplicar as iniquidades, o amor de muito esfriaria. E esse amor está se esfriando, não apenas lá fora, mas está se esfriando dentro das igrejas do Senhor Jesus. Dentro das igrejas. Quando ele fala que, o escritor sagrado fala assim, olha, chorar com os que choram,
se alegrar com os que se alegram. Eu preciso chorar com os que choram. Se meu irmão está chorando, você não sabe o que está acontecendo com ele, mas se ele está passando por um momento difícil, se aproxime, procure, sabe? Não é tomar conhecimento simplesmente por ser um tipo de um repórter, você quer um furo de reportagem, mas como um ombro amigo, alguém que queira ajudar. Então eu evidencio o amor pelos irmãos de fé, os irmãos da nossa igreja, os irmãos de outras igrejas, os irmãos, os filhos de Deus espalhados pela face da terra. Nós precisamos evidenciar este amor, demonstrar este amor. É difícil, mas o amor ele não acontece de uma hora para outra. O amor ele vai assim, surgindo aos poucos. Mas o amor só vai surgindo a partir do momento que você vai se aproximando das pessoas. Tem um irmão aqui que era lá de São Fidélis, né? Lá de São Fidélis, ele não começou a amar a irmã aqui em Belford Roxo. O que fez com que esse irmão viesse a amar essa irmã? Foi, né, a aproximação, ele foi se aproximando, mudou para o Rio de Janeiro, começou a morar aqui, foi se aproximando da irmã, aproximando, pronto, estão juntos até hoje. O amor surgiu. Então, se você tem alguma dificuldade, a nível de não precisa estar lá em São Fidélis, mas se você tem alguma dificuldade com o irmão dentro da igreja, procure se aproximar desse irmão, procure conversar com ele, gere assim um clima de amizade, de um bom relacionamento, crie pontes, precisamos criar pontes para relacionamentos, não tirar algum material desta ponte que impeça eu ir ao encontro desse irmão ou desse irmão vir ao meu encontro. Então nós temos que trabalhar essa parte do amor. Um outro versículo que nos diz, declarou também, e do seu amor por todos os santos. Isso é a parte B do versículo, tá bom? Do versículo 5. E declarou também do seu amor por todos os santos. Quem? Filemão. Paulo tomou conhecimento do amor de Filemão por todos os santos. Qual todos os santos? Aqueles que eram domésticos da fé, daqueles que criam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ele tomou conhecimento de longe a respeito do amor que Filemão tinha e sentia pelos servos do Senhor Jesus ali naquela região. Em Gálatas 6, versículo 10, a palavra nos diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Olha, mais uma vez falando a respeito dos domésticos da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade. Por que enquanto temos oportunidade? Porque de repente, irmão, alguma coisa pode nos separar. Pode separar, sabe, cada um de nós. De repente o irmão está morando aqui em Bom Pastor, está morando aqui, que está congregando conosco, na mesma igreja, está congregando aqui, e de repente esse irmão vai embora para uma outra cidade, ou vai embora para uma outra igreja, e você perdeu uma oportunidade de estreitar esse laço de amor com esse irmão ou com esses irmãos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Passamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Um outro assunto a ser preenchido aí, seja um encorajador das pessoas. Seja um encorajador das pessoas. O que nós podemos dizer a nível de encorajador? É cada um de nós, levarmos uma palavra, sabe, de crescimento, uma palavra de ajuda, uma palavra positiva, não uma palavra negativa, uma palavra que possa, ou que venha fazer com que essas pessoas cresçam, avancem na vida. Mesmo que você vendeu hoje 3 laranjas, vendeu só 3 laranjas hoje, alguém foi lá no teu mercado, vamos dar aqui asa à nossa imaginação, você vendeu lá no teu sacolão 3 laranjas, no teu hortifruti, vamos valorizar um pouco mais, né? No seu hortifruti, você só vendeu 3 laranjas, mas chegou um outro dono de estabelecimento lá na tua loja e fala assim, poxa, hoje eu não sei como vai ser o dia,
Aí imagine se você falar para aquela pessoa: eu hoje só vendi 3 laranjas. Eu creio que para você também lá o negócio vai ser ruim. Não, você, olha, eu só vendi 3, mas coragem, fé em Deus, que você vai conseguir vender um pouco mais, você vai conseguir passar por este dia. Você vai encerrar, no encerramento deste dia, você vai conseguir, sabe, bater a tua meta. A tua meta. Então seja um encorajador das pessoas. E o que Paulo fala a Filemão a respeito de Onésimo, aí no versículo 7? Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Tem reanimado o coração dos santos. Eu tenho passado assim por alguns momentos, né, que estou fazendo fisioterapia, mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: ó, pastor, se cuida, faz o tratamento direitinho, porque eu conheço uma pessoa que, até um primo, a pessoa falou assim: o meu primo ficou na cadeira de roda por causa dessa, não cuidou de um problema na coluna. Olha só que palavra de encorajamento, olha que palavra, né? Ainda bem que eu não recebo essas palavras. Essa palavra não fica aqui em mim, não fica. Por dentro você sai fora, por dentro, sai fora, não. Então Paulo está falando assim: ó, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Tem reanimado o coração dos santos. Sabe lá o que alguém chegar para você e falar assim: você está amarelo hoje, eu acho que você está com hepatite B. Imagina, alguém chegar para você e falar um negócio desse. Tem que chegar com uma palavra: e aí, irmão, tudo bem? Tudo bem contigo? Como é que vai? E aí, a nível de saúde, em casa tudo bem? Saúde, todos lá. Aí de repente tu entra num assunto: ó, eu estou tomando um remédio caseiro, é couve batida no liquidificador, é couve e outras hortaliças ali, abacaxi também, pode colocar também abacaxi, sabe? Olha, eu estou tomando esse que estou fazendo em casa, e o abacaxi à noite, ele, sabe, ajuda a digerir tudo, sabe? Te ajuda a nível de intestino. Dá uma palavra, sabe, que sem chegar e falar assim: está amarelo, o que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo? Então é uma palavra de encorajamento. Então Paulo estava falando a respeito, falando para Filemão sobre, ele estava usando de uma palavra que estava reanimando o coração dos santos. Vamos ajudar. Tem um irmão desempregado: irmão, não desista não, continue mandando currículo, enviando um currículo. Pastor, já bati em tantas portas. Irmão, já bati em tantas portas, já enviei currículo pelo e-mail, eu não consigo, mas continue enviando. Pastor, irmão, eu tenho feito tantos concursos aí, eu não tenho conseguido passar. Desiste, porque tem muitos aí, estão em cursinhos assim de alto nível. Nós aqui em Belfort Roxo não vamos conseguir. Nada disso. Dá aquela palavra para alavancar aquela pessoa possa subir, que ela possa avançar. Nada de uma palavra de palavra negativa. Vamos animar as pessoas. Imagine se nós pegássemos todas as palavras que nós já recebemos. Cada um de nós aqui já recebeu uma palavra de negação, eu creio. Num dia nós já recebemos uma palavra de negação. Nem todos, mas muitos de nós aqui recebemos uma palavra negativista. E você não vai conseguir. Mas você conseguiu. Você conseguiu. E eu costumo dizer às vezes que no meio de bilhões e bilhões, você chegou lá e você nasceu. Você nasceu. Então você é um vencedor. Você é um vencedor. Você não é um derrotado, você é um vencedor. Você concorreu com bilhões. E você venceu, você nasceu. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Você venceu, você nasceu. Então por que você vai se deixar levar por uma palavra que vai te colocar para baixo? Geralmente as pessoas que querem nos colocar para baixo são aquelas pessoas que já estão lá embaixo. Por isso que é muito importante você observar com quem você anda.
É muito importante você observar as pessoas com quem você anda. Aliás, falei uma certa ocasião aqui na igreja que a diferença entre quem você é hoje e daqui a 10 anos está nos livros que você lê e nas pessoas no qual você se relaciona. A diferença está nos livros que você lê e nas pessoas no qual você se relaciona. Se eu não leio, alguém também já falou que um país se constrói com homens e livros. Olha só. Então, se você não ler nada, e as nossas amizades, se a sua amizade é aquela amizade que também está lá embaixo, que não vai te ajudar em nada, como que você vai crescer? Não que você vai menosprezar aquela pessoa, você tem até que ajudar aquela pessoa. Mas não tome aquela pessoa como um referencial para a sua vida. Não tome aquela pessoa como um referencial para a sua vida. Sirva com base no amor, que está aí no versículo de número 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Que você cumpra o seu dever. Qual era o dever de Filemão? Amar. Era amar Onésimo. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo estava falando, você tem que cumprir o teu dever. Você tem que cumprir o teu dever. Mas não a nível de uma ordenança, mas com base no amor. E eu vou amar porque a Bíblia manda, então eu sou obrigado a amar esse irmão, amar a essa irmã. Eu tenho que suportar a Bíblia não tem que suportar o irmão ou a irmã, porque a Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros. Mas quando fala suportai-vos uns aos outros, não é suportar porque aquele irmão é péssimo, não, é dar um suporte. Essa é a ideia do escritor, é dar um suportai-vos uns aos outros, é dar suporte. Não é você, eu tenho que amar aquele irmão porque a Bíblia manda. Aí não adianta nada você falar que está amando aquele irmão, só porque a Bíblia está mandando. Você tem que amar de coração. É a mesma coisa que acontece em algumas empresas. Você vai para uma empresa, você só faz o serviço quando lhe é mandado. Quando teu chefe fala assim, você tem que fazer isso aqui. Tem que bater a meta hoje, a meta é tanto. Aí você, vou trabalhar para bater essa meta. Você tem que trabalhar para ultrapassar aquela meta. Ultrapassar aquela meta, ultrapassar aquela produção estipulada. Tem que trabalhar para isso. Trabalhar para isso. Não é fazer, vou fazer porque o meu chefe falou que eu tenho que fazer até aqui. Se você fizer até aqui, você vai ganhar ponto com ele. Mas se você avançar, você vai ganhar muito mais pontos com ele. Seus pontos vão subir. Uma outra ideia também que Paulo fala dentro desse estudo, obedeça sempre com espontaneidade. Foi o que eu acabei de falar agora, obedeça sempre com espontaneidade, que está aí no versículo de número 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. E não forçado. Tem que ser com espontaneidade. Pastor, eu não consigo, ora a Deus. Peça a Deus, Senhor, me ajude. Mas seja sincero com Deus, fala, Senhor, eu não consigo perdoar fulano. Senhor, eu não consigo perdoar ciclano. Senhor, eu não consigo perdoar o pastor. Mas ora. Ora que Deus vai trabalhar no teu coração, Ele vai fazer com que, vai te dar condições de você amar essa pessoa que você um dia odiou, ou que você um dia preferiu se afastar dessa pessoa. Uma outra orientação dentro desse estudo, viva sobre a perspectiva da soberania divina. Perspectiva da soberania divina. Por que eu estou fazendo isso? Por causa de uma visão de Deus, por causa de uma orientação de Deus. E o versículo 15 e o versículo 16 nos fala assim, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa,
quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, olha só o que Paulo está falando para Filemão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Da perspectiva divina, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Por que ele coloca essa parte aqui bem assim destacada? Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Porque ele tinha o amanuense dele, ele tinha alguém que escrevia para ele também. Ele ditava e a pessoa escrevia. Mas aqui ele coloca de próprio punho. Fala assim, olha, eu, Paulo, olha, se ele está te devendo alguma coisa, ponha na minha conta. Ponha na minha conta. Porque eu vou pagar. Eu vou pagar. Porque Onésimo foi um escravo fujão. 7º lugar. Viva na plenitude e abundância. Viva na plenitude e abundância. O bom seria que, já falei aqui, se nós pudéssemos guardar todas essas informações que são passadas às quartas-feiras, todos esses estudos que são passados às quartas-feiras, não é dar para os outros. Olha só, eu estou te dando esse estudo aqui. Se a pessoa quiser, você tira uma cópia e dá para aquela pessoa, mas guarde para você esse estudo, porque pode ser útil. Pode ser útil, não vai ser útil para outra pessoa, pode ser útil para você de repente. Então viva na plenitude e abundância. Está aí no versículo de número 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Fará ainda mais do que lhe peço. Viva na plenitude e abundância. Não fazer apenas aquilo que está dentro de um limite, mas que você possa ultrapassar este limite. No ponto de número 8, sirva com os seus melhores recursos. Quais são os seus melhores recursos? Não apenas na área financeira, mas na sua vida profissional. Sirva com seus melhores recursos. Aqui Paulo está falando na área financeira. Observem no versículo número 22, na parte A. Além disso, prepare-me um aposento. Paulo estava prestes a visitar Filemão. Além disso, prepare-me um aposento. Então sirva com seus melhores recursos. Quando alguém chega na nossa casa e vai pernoitar, né? Vai passar um dia ou 2 dias, às vezes nós ficamos preocupados. Onde que essa pessoa vai dormir? Vai dormir no chão? Às vezes só tem um quarto, sala, cozinha e banheiro, né? Então vai dormir no sofá, na sala. Às vezes nós ficamos preocupados em relação a isso. Ficamos preocupados. Mas nós precisamos dar o de melhor para as pessoas. De repente, sei lá, se oferecer seu próprio quarto para o casal dormir. Se for um missionário, o missionário está acostumado a dormir na sala, dormir na varanda, dormir na laje, dormir em qualquer lugar. Mas aqui sirva com seus melhores recursos, ajude. De repente, fala assim, olha, converse com o seu esposo, com a sua esposa, aqui em casa só tem um quarto. Vou ligar para o irmão fulano de tal, para a irmã fulana de tal. Eu sei que lá tem 2 quartos ou 3 quartos, e eles só utilizam 1, ou só utilizam 2 quartos e tem um quarto vazio. Então liga para essa irmã ou para esse irmão e fala assim, olha, estou com uma dificuldade aqui. Mas fale longe do visitante, né? Daquela pessoa que veio para pernoitar. Eu estou com uma dificuldade aqui. Você tem como me ajudar? Ajudar em quê? Em que sentido? Ajudar em deixar que uma pessoa venha pernoitar aí na tua casa porque eu estou sem espaço aqui. Aí outra pessoa, se tiver o dom da misericórdia, ela vai falar assim, não, pode mandar para cá. Pode mandar aqui para casa. Então sirva com seus melhores recursos. E Paulo fala, além disso, prepara-me um aposento. Ele estava indo para lá. Em Hebreus 13, versículo 2, não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. O escritor aos Hebreus, ele nos fala a respeito disso. Não se esqueça da hospitalidade. Por quê? Da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. É só nós pegarmos as Escrituras, é só nós lermos nas Escrituras, e vamos ver lá no Antigo Testamento,
Vamos ver no Novo Testamento situações em que os anjos se apresentam em forma corpórea, e as pessoas não sabiam que era um anjo e acolheram aquelas pessoas, ou acolheram aqueles anjos. No ponto de número 9, já estamos praticamente encerrando, seja um intercessor dos que suprem, ou melhor, dos que sofrem a injustiça. No 22, versículo 22, na parte B, o escritor Paulo ainda nos fala assim, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Paulo estava passando por um momento muito difícil, mas ele estava contando, com a intercessão também de Filemão e dos irmãos lá que estavam próximos a Filemão. No número 10, nos fala desta forma: cultive novas amizades pelo reino. Cultive novas amizades pelo reino. Você tem cultivado amizades? Existe um livro que diz o seguinte, que todos se comunicam, mas poucos se conectam. Todos se comunicam, mas poucos se conectam. É algo assim que nos chama muita atenção. Seja você um neurônio da vida. Um neurônio da vida. Qual é a função? Uma das partes do neurônio. Ele tem ali uma das suas partes que chamam de sinapse, que ele interliga com outro neurônio. Ele manda mensagem, manda estímulo. Faça isso. Seja você um neurônio. E através, de uma das suas partes, você possa mandar mensagens, se conectando com outras pessoas. Cultive novas amizades pelo reino. Tente se aproximar. Aquele colega de trabalho, aquele colega do colégio, tente se aproximar. Mas ele é da religião tal, da religião Y, da religião X. Não tem como. Tem como você se aproximar. Tem como. Então cultive novas amizades pelo reino. Aí no versículo 23 e 24, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Olha só, Paulo falando a respeito de Epáfras. Que Epáfras estava mandando saudações para quem? Para o servo do Senhor lá, Filemão. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então na situação aqui, cultive novas amizades. De repente, esses servos mencionados aqui, Epáfras, Aristarcos, Marcos, Demas, Lucas, de repente eles nem conheciam Filemão. Mas Paulo está falando assim, olha, um servo do Senhor aqui que está comigo na prisão, está mandando também saudação para vocês. A vida passa sempre pelos relacionamentos. No versículo de número 25, nos diz ainda: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Em Lucas 18 e 28, o Senhor Jesus, através de Lucas, nos diz assim, e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Isso a nível de relacionamento. Vamos deixar tudo e vamos te seguir, Jesus. Pedro era dono de uma frota de barcos de pesca. Largou tudo para seguir Jesus. Criando relacionamentos. John Piper, ele fala o seguinte: a satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas, independentemente do custo. Independentemente do custo. Que custo é esse? Da dificuldade do relacionamento. Às vezes você tem essa dificuldade de relacionamento com essa pessoa. Procure se aproximar. A satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas, independentemente do custo. Vai ser difícil amar essa pessoa? Não sei. Você que sabe. Eu não sei o que essa pessoa fez a você, eu não sei
o quanto você já sofreu por causa desta pessoa. Não sei o quanto você já sofreu, mas procure amar essa pessoa, alguém que te magoou, ou que você tomou conhecimento, sabe, que alguém estava com dificuldade. Onésimo estava com dificuldade lá com Filemão. Paulo tomou conhecimento. Onésimo fugiu. Onésimo tomou conhecimento da palavra, se converteu ao Senhor. E aí Paulo manda essa palavra, envia essa palavra para Filemão. Olha, recebe de volta. Antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Ele antes não prestava, mas agora ele presta. Porque é um servo do Senhor. Pensou você receber de volta alguém que te deu prejuízo? Alguém que te deu prejuízo? Prejuízo emocional. Prejuízo emocional. Eu não digo nem prejuízo financeiro, mas prejuízo emocional. É difícil você receber uma pessoa dessa de volta. Mas você pedindo ajuda ao Senhor, você pedindo ajuda a Deus, Ele vai te ajudar, sabe, a limpar, a tirar essas marcas do teu coração, essas manchas do teu coração, essas teias de aranha que está aí dentro há tanto tempo, que não está nem assim aquele fio de teia de aranha, já tem a teia formada dentro do nosso coração. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajude. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui. Próxima semana nós estaremos com outro estudo, falando a respeito do nosso crescimento no Senhor. Do nosso crescimento. Que a igreja ela serve para fazer com que os servos do Senhor cresçam dentro do reino. Uma vez os servos do Senhor crescendo no reino, o reino crescerá. O reino crescerá. Se você crescer, o reino crescerá. Porque você será na mão do Senhor uma ferramenta muito viva, uma ferramenta poderosa. Vamos orar. Senhor, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Queremos te render graças ao Senhor pelas tuas infinitas misericórdias sobre cada um de nós. E queremos te pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar, Senhor Deus. Trabalhe no nosso coração, ó Senhor, para que possamos amar, ó Senhor Deus, aquela pessoa que de repente tanto nos magoou, tanto nos machucou, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Te peço também neste momento, ó Senhor, lá pelo irmão Carlos, que está fazendo aniversário, ó Senhor Deus. Seja com teu filho, ó Senhor. Continue abençoando o teu filho. Continue livrando o teu filho, assim como livraste naquele acidente, ó Senhor Deus. Ajude todos os instantes. E a cada um de nós que aqui estamos, ó Senhor. Agradecimento este feito em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.